Pessoal, tudo bem? Sou Eduardo, engenheiro agrônomo, e hoje a gente está falando, trabalho na Cotraf, e vamos estar falando aqui sobre alguns defensivos naturais. Lembrando que esse é um trabalho de assistência técnica junto à CAR, desenvolvimento do trabalho do Projeto Bahia Produtiva, e hoje vamos estar falando aqui de alguns defensivos naturais que podem ser utilizados na nossa propriedade, já que nós prezamos o conceito da agroecologia, que é o conceito mais sustentável possível de nossa propriedade. Então hoje, pensando nisso e principalmente nas questões hoje, através da agricultura convencional, onde nós utilizamos sempre defensivos naturais, agroquímicos e outros processos, nós, como Cotraf, estamos tentando levar aos agricultores a diversidade e a possibilidade de trabalhar com os defensivos naturais, que é a utilização de recursos dentro da propriedade para combater e minimizar doenças que são provocadas principalmente por pragas, fungos, bactérias e insetos que são provocados por esses dentro da sua propriedade. Então a gente vai estar aqui utilizando alguns produtos simples, fáceis de ser achado, utilizado dentro da agricultura familiar e que vai condicionar principalmente esse fator, desenvolver e principalmente potencializar uma atividade agrícola sem utilizar do conceito de agrotóxicos, que tanto prejudica esse consenso e tanto prejudica os seres vivos aqui no planeta Terra. Observemos aqui então que vamos estar utilizando, e aqui vamos estar passando de uma receita simples de ser feita. Então aqui vamos estar falando do macerado de alho. O que consiste o macerado de alho? Macerado de alho é simplesmente utilizar como ingrediente o alho, simples, que pode ser e até mesmo deve ser plantado, fácil de ser cultivado em sua propriedade. O alho é uma planta simples, um bulbo, e através disso, afinal o alho ele vai ter efeitos quando nós colocamos bactericidas e automaticamente fungicidas também. Nesse caso, então, a gente pode combater fungos e bactérias com a questão do próprio alho que nós temos em nossa propriedade. Nesse conceito, então, também cabe-nos ressaltar o seguinte: o alho ele tem um cheiro, um odor característico. Esse cheiro característico, por si só, já é repelente. Nesse processo, então, com esse cheiro, a gente também consegue reduzir a infestação, principalmente de insetos, que vão estar ali, principalmente utilizando a questão de sabores e principalmente alguns elementos que tem na própria planta e nossa cultura. Então aqui temos o material necessário, vocês vão perceber que são ingredientes simples. Utilizemos apenas uma cabeça de alho, nesse caso aqui nós estamos utilizando duas cabeças de alho colocado em um copo. Então aqui nós fizemos esse macerado. Vamos estar utilizando meio litro de água e nesse consenso aqui tentar fazer uma mistura para ser reservada e ser utilizada basicamente daqui a uma semana. Vamos então aos ingredientes. Nesses ingredientes vamos estar utilizando o alho. O alho ele não precisa ser totalmente descascado, ou até mesmo ele pode ser macerado, batido em liquidificador. O importante é que se faça uma pasta. Aqui nós estamos percebendo então, colocamos ele aqui, deu meio copo, 2 a 3 cabeças desse material. E esse material por si só ele já tem um cheiro, um odor característico. Esse cheiro aqui então ele já usa como repelente, automaticamente como repelente de alguns insetos. O cheiro forte usa-se com isso como repelente de insetos. E através disso vamos estar misturando. Isso aqui pode ser misturado, batido no liquidificador, aqui nós temos um copo. Então vamos estar utilizando em torno de 50 gramas de alho. Observemos então que já tem um cheiro característico, o alho já tem um cheiro característico por si só. Esse material, nós vamos deixar esse material aqui reservado por alguns dias. O ideal é que se deixe isso aqui em torno de mais ou menos de 1 a 2 semanas. Quanto mais reservado ele ficar, esse material então ele pode ser batido no liquidificador, ou até mesmo você já aproveitado dessa forma. Nesse material então a gente vai estar reservando ele. O ideal é que as tampas fiquem, o recipiente que você vai colocar esse material fique fechado. Então vamos estar passando, nesse caso, esse material aqui para as garrafas.
quanto mais triturado, quanto mais amassado e quanto mais batido o alho, mais as propriedades organolépticas em torno de cheiro e textura acaba passando para essa água. Esse material, então, ele vai ser reservado. O ideal é reservar isso aqui em torno de mais ou menos uma semana, para só assim após o seu uso. E até mesmo ele pode ser guardado. Quanto mais tempo ele guarda, principalmente quando o alho estiver bem batido, se foi colocado no liquidificador, se foi bem feito, bem batido no liquidificador, esse material, essa pasta, quanto mais em formato de pasta ele tiver, mais a concentração de água e alho vai ser feita, vai ficar reservado. O cheiro característico do alho, então, vai ser repassado para a água. Nesse material aqui, então, esse material para ser utilizado, a gente pode reservar e devemos reservar ele no mínimo uma semana. Quanto mais tempo ele passa, mais o cheiro característico e forte se passa. Nesse caso, então, vamos utilizar e após uma semana, nós podemos dissolver essa água, coar essa água, vamos coar essa água em torno de mais ou menos 200 ml, um copo desse, e vamos pegar esse material, ml, após uma semana vamos pegar aqui 200 ml desse macerado, dessa água com macerado de alho, e vamos estar aplicando em aproximadamente 5 litros de água. Então é uma receita simples e prática de fazer, controla muito bem pragas, bactérias, fungos no processo de algumas culturas, dentre elas tomate, melancia e também hortaliças, porque o cheiro característico ele espanta, o próprio cheiro do alho em si, ele também espanta, ele consegue ter ação repelente de pulgões e de insetos. Então é uma cultura simples, uma atividade simples que pode ser feita e replicada em sua comunidade. Quando nós falamos de defensivos naturais, um dos consensos que a gente tem que entender é justamente isso, é tentar entender que as plantas já têm por si só alguns defensivos, alguns componentes na sua composição que já repelem e ao mesmo tempo usam como protetor na questão do ataque de pragas e doenças. Então nesse caso, principalmente quando nós discutimos aqui esse consenso e a produção, a gente devemos ressaltar algumas plantas que conseguem passar isso e ter essas propriedades continuadas e ao mesmo tempo agregadas com alguns outros fatores. O próprio fumo que a gente vai estar utilizando aqui é uma cultura que tem em sua composição até mesmo componentes como a nicotina, que já é um defensivo natural da cultura e também são utilizados como um dos princípios químicos na utilização e também produção dos próprios agroquímicos e agrotóxicos. Nesse caso, o fumo, que é o que a gente vai estar fazendo desse defensivo natural aqui agora, ele passa facilmente a composição, a característica de sua composição para outras plantas, e nesse caso vai repelir e até mesmo atrapalhando alguma questão de formação dos insetos. Nesse caso, então, além de repelir, ele entra também nessa composição de prejudicar a vida dos insetos, ou seja, atrapalha o ciclo de vida dos insetos, melhorando também, nesse caso, o desenvolvimento da cultura. Observemos então que aqui vamos estar trabalhando com o fumo, ou tabaco, como algumas pessoas conhecem, e aqui vamos estar utilizando o fumo de rolo, né? Também pode ser utilizado pacotinhos, ou até mesmo já o próprio fumo mesmo, desfiado, ou até mesmo cortado, como você vai encontrar em algumas casas, tá ok? Esse aqui então é um fumo procedimento natural, normal dele, é facilmente encontrado aqui em nossa região. Alguns lugares pode também ser utilizada só a folha, a própria folha de fumo já pode ser utilizado nessa infusão para aproveitar e melhorar esse espaço e a produção desse defensivo natural. Observemos então como vai ser feito e como é prático de ser feito. Temos apenas o fumo de rolo, aqui em torno de mais ou menos uns 10 centímetros de fumo de rolo, que vai ser utilizada principalmente nesse aqui, uma garrafa PET, e nesse caso aqui vamos estar utilizando álcool. Tanto pode ser o álcool 70, como também pode ser o álcool 96. É bom o álcool mais forte justamente para que dê essa característica, para retirar os compostos químicos do fumo em sua composição. Nesse caso, indica-se também o álcool para fazer outras infusões.
Sempre que for utilizar o álcool, devemos sempre ter esse cuidado. O álcool ele deve ficar sempre, a vasilha com álcool ela deve ficar sempre fechada. Com a água a gente pode deixar esse material aí aberto. Agora, com a questão e a utilização do álcool, por obrigação, você deve estar sempre trabalhando com garrafas PET fechadas, ok? Nesse caso, então, vamos estar utilizando meio litro de álcool e fumo. O fumo, ele pode ser desfiado, então vamos colocar ele aqui dentro, desfiando e colocando ele na garrafa. Então fica em torno de mais ou menos isso. Esse material, quando ele é feito, como nós falamos, ele pode ser feito quanto mais ele úmido, ou até mesmo quando a hora de você comprar um fumo que já teve assim, ele não foi curtido durante muito tempo. Então, um material que é feito com folhas novas, que, como nós falamos, ele está bem maturado, ainda tem a composição da nicotina bem forte em suas folhas. Quanto mais ele for nesse procedimento, melhor ainda. O fumo, então, ele vai liberar a característica, principalmente a nicotina, nesse composto com álcool, nessa infusão de álcool, melhorando e, na verdade, deixando um cheiro característico do fumo, do cigarro, como alguns aí conhecem, e também algumas características químicas da nicotina, que é um dos conceitos. Então aqui colocamos, ó, já percebemos que ele já começa a mudar a cor, e automaticamente quando nós fazemos essa garrafa, ou seja, quando nós fazemos essa mistura álcool com fumo, o álcool ele já tem essas propriedades de retirar alguns componentes químicos, ou seja, a gente concentra os componentes químicos do fumo aqui. Observemos então que nessa composição ele já começa a retirar essa parte amarelada, já é justamente a nicotina e outros compostos que o tabaco tem, que vai ser utilizado como defensivo natural. Então vamos fazer isso aqui. Esse material deve ficar resguardado por um período aí de um mês. Quanto mais nesse material, quanto mais ele ficar concentrado e conservado aqui nesse material, em uma garrafa fechada, sempre, quanto mais ficar, mais os compostos, mais forte fica essa minha infusão. Nesse material, então, a gente vai estar podendo ser utilizado. Após 30 dias, vamos fazer então a retirada desse material para fazer a aplicação em hortaliças. Qual a quantidade que se utiliza? Como nós falamos, na agricultura familiar e com os defensivos naturais, nós não temos medidas científicas exatas. Tudo é feito por aproximação, tudo é feito por questão de incidência e automaticamente também por questão de conhecimento empírico. Qual a quantidade a ser utilizada? Nós recomendamos sempre a proporção de 1 para 10. Ou seja, se nós pegarmos aqui 200 ml desse material, dá para nós fazermos 2 litros de uma mistura para fazer o combate a pragas. Se você perceber que fez um efeito um pouco danoso às plantas, houve fitotoxicidade em algumas plantas, eu posso reduzir um pouquinho essa quantidade, eu posso dissolver mais sem água. Então, o comum é a gente sempre fazer a parte de 1 para 10 ou automaticamente até 1 para 100, como são alguns compostos mais fortes. Mas nesse caso, faça sempre a mistura de 1 para 10. Não devemos de jeito nenhum utilizar esse composto de álcool e fumo em tomate. O tomate ele tem uma característica específica e por ter cheiro forte, muitas das vezes, como o tomate tem aquela questão, a questão da pele e até mesmo a questão do sabor, pode ficar o cheiro do cigarro ou o cheiro do fumo, né? O cheiro do fumo dentro do tomate, em cima do tomate. Então a gente recomenda sempre fazer isso aqui em controles, nunca em plantas em frutificação, que pode justamente se comer a casca, e então isso pode provocar algum cheiro específico. Então é bom sempre utilizar o álcool, o fumo e o álcool sempre no início dos plantios, nunca próximo à sua colheita, mediante ao cheiro. 5 minutos. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes
de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.